A primeira estratégia de alocação talvez seja a mais simples e é muito semelhante à que a gente já viu para a memória, quando a gente estava falando de alocação contígua, né? Ou alocação onde os arquivos são colocados em blocos vizinhos na memória, e a gente poderia ter isso para um disco também, e na verdade isso é usado em sistemas de armazenamento em que você não tem muita deleção, você não apaga muito. Por exemplo, DVD, CD, o DVD de um filme, por exemplo, que você grava uma vez na fábrica e nunca mais vai ser deletado. Então você pode usar esse esquema de alocação porque é muito simples. Na verdade, a única coisa que você precisa armazenar é o ponto do disco onde começa o arquivo e o tamanho dele, mais ou menos igual a gente viu lá na memória. Né? Por que isso não é usado para discos em que você tem que ler e apagar dinamicamente muita informação? Por causa da fragmentação externa. Né? Então você grava um arquivo, grava outro, aí depois apaga aquele primeiro, aquele espaço fica quebrado, né? Você fica com aquele espaço vazio e não consegue colocar coisas contíguas, né? Você vai ter o problema de ter vários blocos vazios espalhados pelo disco. Se você não precisar ficar apagando, você não vai ter isso. Uma vez que gravou, pronto. E a velocidade, você ter os arquivos espalhados num disco é muito pior do que você ter os arquivos espalhados pela memória de um computador. Porque na paginação, por exemplo, a gente viu que a gente pode espalhar uma área de endereçamento de um processo pela memória. Isso não tem muita implicação em desempenho de leitura, porque a memória é de acesso randômico, né? Eu consigo acessar qualquer endereço da memória na mesma velocidade. Isso é por isso que é acesso randômico, né? Eu posso acessar randomicamente os endereços que eu não vou ter impacto no desempenho. Já disco, não. Ler ou gravar disco, dados em disco, que eu precise movimentar um cabeçote de leitura e gravação do disco é muito mais lento do que se eu não precisar. Então pensa bem, o disco está rodando, o cabeçote parou e gravou ou leu naquela trilha, né, sem precisar se movimentar. É muito mais rápido do que se ele tiver que ler um pedacinho, aí vem para a trilha zero lá de fora, lê mais um pedacinho, aí volta para lá e fica movimentando. Essa movimentação de motor, né, que movimenta o cabeçote, tem um impacto muito grande no desempenho, é muito pesado, assim, é radical quanto ao desempenho. Então a alocação contígua ela tem uma grande vantagem de colocar os blocos de um arquivo próximos e evitar movimentação desnecessária de cabeçote. Tá? Mas tem o problema da fragmentação, então para HDs, para discos não é muito utilizado. Tá?